Compartilhar tela. Boa noite. Vocês estão vendo minha tela de slides? Sim. Ok. Então, a aula de hoje é sobre, como vocês estão vendo aí, uma técnica de integração conhecida como integração por partes. Então, é uma aula bem técnica. A gente vai aprender um novo tipo de ferramenta para usar nas integrações. E a gente vai fazer vários exemplos, tentando deixar claro onde que essa técnica de integração pode ser útil e onde que ela não é útil, quando que a gente pode esperar que ela funcione, quando que ela dá resultados não tão bons e resultados bons, diversos exemplos nessa linha, tudo em cima dessa técnica de integração chamada integração por partes. Ok? Então, o teorema fundamental no cálculo, né? Ele é muito importante para a gente e vai ser importante aqui também a gente lembrar o seguinte: se eu tiver uma função contínua no intervalo fechado, e se eu denotar por f grande uma primitiva qualquer dessa função, né? Então, a f pequena, a fzinha, sendo contínua no intervalo fechado, o teorema garante que ela é integrável, e a integral, que a gente chama integral definida dessa função, que nos dá como resposta um número, ela é dada por essa fórmula aqui, ou seja, ela é o valor de uma primitiva qualquer, calculada nos extremos de integração, e subtraídas nessa ordem aqui. Então, se o sinal de integração vai de A até B, para calcular a integral da fzinha, basta eu achar uma primitiva dela, calcular no extremo superior, f de B, calcular no extremo inferior, f de A, e subtrair nessa ordem, f de B menos f de A, tá? E vou usar esse símbolozinho aqui do triângulozinho para dizer que eu estou introduzindo uma notação. Quando eu escrever alguma coisa entre colchetes de A até B, por exemplo, significa que a coisa que está dentro do colchete é avaliada de A até B, ou seja, avaliada no extremo superior, avaliada no extremo inferior e subtraída uma da outra nessa ordem, tá? Então, essa notação do colchete vai representar isso para a gente. Acho até que a gente já usou essa notação antes, mas agora tá claro aí a definição exata da notação. Ok. Então, a integral indefinida, que é uma função, né, que é uma primitiva da função dada, ela é denotada por esse símbolo aqui também. O símbolo de integração, que é esse S esticado, a função que está sendo integrada, certo? E o dx para simbolizar, representar a variável em relação à qual eu estou integrando. Como a gente está no cálculo 1, as nossas funções só têm uma variável, então parece meio redundante precisar usar um dx para identificar qual é a variável em relação à qual está sendo integrado, porque só tem uma variável, né? As funções nossas só têm uma variável. Mas depois no cálculo 2, cálculo 3, isso vai ser útil também, essa notação, tá? Então, essa integral indefinida, que é uma função, diferentemente da integral definida, que representa um número, a integral indefinida, ela denota uma primitiva para a nossa função pequena f, que está sendo integrada, tá? Então, se ela denota uma primitiva, e o teorema fundamental do cálculo diz que a integral definida pode ser calculada computando o valor de uma primitiva qualquer, os extremos de integração, fiz bobagem, subtraindo, então, se o que está aqui dentro do colchete representa uma primitiva, eu estou avaliando essa primitiva de A até B, avaliando no ponto A, no ponto B e subtraindo nessa ordem. Então, isso é exatamente o que o teorema fundamental do cálculo diz para a gente. Só que, em vez de denotar uma primitiva como f grande de x, como eu denotei no slide passado, aqui, certo? Eu vou denotar uma primitiva qualquer com esse símbolozinho aqui. Esse símbolozinho aqui de integral indefinida. Então,
essa igualdade aqui vale. Quer dizer, para calcular a integral definida que está do lado esquerdo, eu primeiro preciso achar uma integral indefinida, ou seja, uma primitiva, e avaliar essa primitiva nos dois extremos, A e B, onde a minha função, onde a minha integral definida era calculada, avalio nos extremos e subtraio na ordem do de cima menos o de baixo. Ok? Beleza. Então, como tem essa ligação entre integral e definida pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai tratar aqui dos critérios de integração para integrais indefinidas, primeiro, tá? E depois, a partir disso, a gente vai ver um exemplo lá na frente, que fazendo uso do teorema fundamental do cálculo, vai aplicar essas técnicas de integrais, de integração por partes, usada com integrais indefinidas, para as integrais definidas. Tá bom? Então, a gente vai inicialmente tratar de integrais indefinidas, quer dizer, primitivas, antiderivação. São sinônimos dessas três coisas. Então, tá. Então, bom, é o que está dizendo aqui, né? Para efetuar uma integral indefinida, eu preciso achar uma primitiva de uma função. E como encontrar primitiva é o processo inverso da derivação, então, talvez as regras de derivação vão dar uma dica boa para a gente de como achar primitivas, certo? A gente já sabe, por exemplo, que a derivada da soma de duas funções é a soma de duas derivadas. Então, para fazer o processo inverso, de achar a primitiva de uma soma de funções corresponde a achar a primitiva de cada uma das funções envolvidas e somar, certo? E a gente ainda soma uma constante ao final disso para deixar claro toda a família de primitivas. Quer dizer, se eu tenho duas primitivas da mesma função, elas diferem por uma constante, então, deixando essa constante explícita aqui, eu estou denotando, variando essa constante C, eu estou varrendo todas as primitivas dessa função que está do lado de cá, da f mais g. Certo? De mesma forma, quando eu tenho o produto de uma função por um número real e quero achar uma primitiva desse produto, a gente já sabe que quando eu derivo o produto de uma função por uma constante, isso me dá a constante vezes a derivada da função. Então, no processo inverso, se eu quero achar uma primitiva para k, que multiplica f de x, basta eu achar uma primitiva para f de x, e daí, a essa primitiva eu multiplico com a constante k, e ainda somo uma constante para obter a família de todas as primitivas da função kzinho, que multiplica f de x. Essa família aqui do lado direito varre todas as primitivas da função kf de x. Agora, só para não ficar carregando essa constante c durante todo o processo, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar aqui nos próximos slides, esquecendo da constante, tá? Esquecendo não, omitindo a constante, mas sempre lembrando que deveria ter uma constante escrita ali no final do processo. Quer dizer, sempre que eu acho uma primitiva, se eu não escrevo a constante, eu estou considerando uma única primitiva, que é a primitiva que corresponde à constante igual a zero. Se eu tomar c igual a zero aqui, certo? Eu tenho uma primitiva. Mas, quando a gente faz o processo de derivação, a gente acha uma família de primitivas. Ao variar essa constante, a gente tem infinitas, né? Infinitas primitivas da mesma função. Basta atribuir um valor do número real qualquer para essa constante c aqui, e ao variar esse número real para a constante c, eu tenho diferentes primitivas da mesma função, tá? Então, para não ficar carregando isso durante todo o processo, a gente vai omitir essa constante agora no nosso trabalho. Ok. Bom, então, o nosso desafio agora é achar uma primitiva para o produto de duas funções, certo? Então, eu tenho duas funções f e g, estou multiplicando as duas e quero achar a primitiva do produto, certo? Então, a primeira ideia que vem à cabeça de todo mundo é assim, a primitiva do produto, você acha a primitiva da f, acha a primitiva da g e multiplica as duas, dá a primitiva do produto. Mas isso a gente sabe que não é verdade, né? Porque se isso fosse verdade, então quando eu derivasse o produto de duas, teria que dar o produto das derivadas. E a gente sabe que isso não funciona, porque a gente sabe que a regra da derivada do produto é
a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira sem a derivada, vezes a derivada da segunda. Certo? Isso que é a derivada do produto. Bom, então a gente vai usar essa regra da derivada do produto para tentar achar uma regra que nos propicie calcular a antiderivada de um produto. E a ideia está aqui. Então, olha só, se eu pego, o teorema fundamental do cálculo também diz isso. Se eu pego a primitiva da derivada de alguém, certo? Aqui eu tenho f vezes g linha, quer dizer, a derivada desse produto, e estou pegando a primitiva dessa derivada. O teorema fundamental do cálculo diz que a primitiva da derivada é a própria função. Então, f vezes g é a primitiva da derivada de f vezes g, tá? Por outro lado, a gente sabe que está aqui, ó, a derivada daquele produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E como a primitiva da soma é a soma das primitivas, então a primitiva desse produto aqui, certo? É a primitiva dessa soma, e a primitiva da soma é a soma das primitivas, como está escrito aqui. Então, eu chego a essa regra aqui, certo? E esta regra me permite, isolando um desses caras aqui, ó, ou essa parcela aqui, me permite reescrever essa fórmula de um desses dois modos aqui, ou a fórmula 1 ou a fórmula 2, certo? Aqui eu isolei f' vezes g de x. E aqui eu isolei f vezes g' de x. Dá na mesma, né? Passa para lá um, troca sinal, passa para o outro lado a outra, troca sinal. Essa formulazinha aqui, ó, é a chave para a integração por partes, certo? Ela está dizendo que eu consigo achar uma primitiva para essa expressão aqui, certo? F' vezes g. E a primitiva disso é o produto da f pela g menos a primitiva da f vezes a g', tá? Então, eu transfiro o cálculo dessa primitiva aqui para o cálculo do que está do lado direito da equação. Bom, a gente vai ver que isso pode, às vezes, nos ajudar, mas nem sempre é garantido que isso vai nos ajudar, nos favorecer. A gente vai ver vários exemplos nesse sentido. Mas o importante é que, se eu conseguir identificar um integrando é a função que está sendo integrada, né? A função que eu estou achando primitiva. Se eu conseguir identificar no integrando um formato de produto de uma função pela derivada de uma outra que eu conheço, então eu vou poder usar essa fórmula, tá? O que significa dizer que essa técnica ela é usada quando eu estou integrando produto de duas funções, certo? Então, essa fala aqui, ó, que eu vou ler para vocês, que ficou bonitinha, que as relações acima nos fornecem dicas valiosas para a gente integrar um produto de duas funções, duas ou mais funções. Isso só vai funcionar bem no caso em que eu consiga facilmente, entre aspas, esse facilmente, claro, enxergar uma primitiva para uma das funções envolvidas. Quer dizer, se eu estou integrando um produto de duas, onde uma das funções envolvidas no produto eu consigo integrar de forma fácil, então esse é um caminho que sugere que essa técnica de integração por partes pode funcionar bem ali. Ok? Então, é isso que eu acabei de dizer, estou dizendo de novo, né, que essa técnica se aplica bem quando o integrando é um produto de funções. Então, olha só. Exemplo, né? Calcule a integral, essa integral aqui, usando a técnica da integração por partes. Bom, aqui, cosseno da raiz de x dx. Não tem um produto de funções, né? Pelo menos não tem claramente explicitado um produto de duas funções. Tem a composição de duas funções, cosseno com a função raiz quadrada. Certo? Então, para usar a técnica que a gente está apresentando agora, talvez essa não fosse uma boa
uma boa ideia, porque eu não tenho claramente o produto de duas funções. Então, quem que eu deveria escolher para ser a f' e quem que eu deveria escolher para ser a g' aqui? Parece que não é uma boa tática usar essa técnica aqui, certo? Ok. Mas, às vezes, essa técnica de integração por partes, ela precisa ser usada junto com outras técnicas de integração que a gente aprendeu. Então, é justamente o que vai acontecer nesse caso. Se você trocar, fizer a substituição, chamar de raiz de x, u, e fizer a substituição, calcular quem é o du dx e substituir aqui, aí sim vai aparecer um produto de funções, e aí você vai poder usar a integração por partes, tá? Então, eu vou deixar como exercício para vocês fazerem essa substituição de u por raiz de x, certo? Chegar no integral de uma outra função, e daí aplicar o método da integração por partes que a gente vai aprender aqui. Certo? Lógico que a gente não aprendeu ainda, mas quando vocês fizerem esse exercício, a gente já vai ter aprendido. Beleza. Então, olha só. Então, agora aqui eu tenho um exemplo de um produto. Tenho a função x e a função seno de x sendo multiplicadas. Eu quero calcular essa integral. Tá? Então, eu preciso escolher uma função para chamar de f'. Eu vou escolher a função x para chamar de f'. E a outra função vai ser, obviamente, a g, né? G de x. Então, se eu chamar f' de x, claramente a f, né, que vai ser uma primitiva dessa, vai ser a x² sobre 2. Ok? E se eu chamar de g a seno de x, a derivada da g, que é a g', vai ser cosseno de x. Tá? E daí, se a gente usar aquela fórmula que a gente viu acima, com essa f' e essa g, olha aqui, ó. A fórmula era assim, f' vezes g é igual a f vezes g menos a integral de fg'. Então, se eu chamei f' de x e a g eu chamei de seno, certo? Eu estou com o lado direito, com o lado esquerdo, desculpa, a integral que eu quero calcular. E aí é só substituir na fórmula. Bom, se o f' é x, o f é x² sobre 2. Se o g é seno de x, basta eu substituir seno de x aqui. Menos, de novo, a f, que é quem? x² sobre 2. E a g', bom, se a g era seno, a g' é cosseno de x. Tá? Então, agora, eu queria integrar x vezes seno de x. Aqui já sobrou uma função limpinha, ó, x² sobre 2 vezes seno de x. E agora basta eu integrar, então, essa outra equação aqui, que está escrita aqui embaixo, ó. Basta eu integrar a x² sobre 2 vezes cosseno de x e resolvo o problema que eu queria. Tá? Tranquilo, né? Bom, mais ou menos. Quer dizer, embora a expressão 3, essa expressão 3 aqui, ó, ela está certíssima, essa igualdade é verdade, tá? Ela é verdade. Eu transferi o problema de integrar x vezes seno por integrar essa outra aqui, ó, x² sobre 2 cosseno de x. Quer dizer, eu tinha uma trigonométrica vezes uma função de grau 1, e agora eu tenho uma trigonométrica vezes um polinômio de grau 2. Ou seja, ficou pior. A função que eu tenho que integrar agora para resolver o problema é pior do que eu tinha originalmente, né? Aumentou o grau de dificuldade. Então, bom, o nosso objetivo, claro, era usar aquela fórmula 1 ou 2 lá da técnica de integração por partes, para transformar a minha integral que eu chamei de J, né, numa integral mais fácil de ser calculada, e não numa integral mais difícil. Quer dizer, então, poxa, então essa técnica não serve. Não é bem assim. Talvez a gente tenha feito a escolha errada das funções, certo? Então, qual é a dica? A dica é o seguinte: quando você vai usar a técnica de integração por partes, escolhe para chamar de f' de x a função mais complicada que está envolvida no integrando, que é aquela função que você quer integrar, tem um produto, né? Produto, e você chama de f' aquela mais complicada para a qual você conhece uma primitiva.
certo? Então, vamos refazer o argumento ali de cima. Olha só, a gente tinha isso aqui, né? A gente tinha f' que eu chamei de x, g' que eu chamei de seno, tá? Eu estou chamando, tinha essa escolha de x e seno de x, e eu resolvi chamar de f' um polinômio, que é fácil de integrar. O que a dica aqui de cima está dizendo é, não, chama de f' a função mais difícil, que você ainda consegue achar uma primitiva de maneira imediata. Ou seja, chama de f' o seno de x. Por quê? Se você chamar de f' o seno de x, que você sabe integrar que dá o menos cosseno, então sua f vai virar cosseno, tá? Vai aparecer o cosseno aqui. Opa, desculpa. Não, aqui não, aqui, espera um pouquinho, aqui está no exemplo anterior ainda, né? Vamos passar para o slide seguinte, mas aqui é só para mostrar o que a gente estava fazendo, certo? Se eu chamar de f' a função mais difícil que você integrar, que é a função trigonométrica seno, aqui vai aparecer uma outra trigonométrica, que é menos cosseno. Ou, desculpa, vai aparecer... Ah, tem um sinal errado aqui, hein? Ah, não, desculpa, aqui está na anotação anterior. Nos slides seguintes vai acontecer isso, tá? O que está acontecendo aqui, que eu estou escrevendo embaixo, que eu chamei de f' x. Quando eu chamo de f' a x, o que vai aparecer dentro do integrando aqui do outro pedaço, lá quando eu vou usar a fórmula, é uma primitiva desse polinômio, quer dizer, vai ser um polinômio de grau maior. Então, eu estou complicando o meu integrando em vez de simplificar, tá? A g, trocar g pela g' não vai mudar muita coisa, né? Porque sendo uma trigonométrica, uma primitiva de uma trigonométrica, seno cosseno também é seno cosseno, cosseno e seno, na verdade, né? No máximo com uma troca de sinais. Então, se aqui tinha integração envolvendo seno, aqui vai ter envolvendo cosseno, ou vice-versa, o grau de dificuldade não se altera muito com a escolha da G. É a F que eu preciso fazer uma boa escolha para que o grau diminua do polinômio, em vez de aumentar. Então, a dica aqui, ó, isso aqui que está escrito aqui foi o que eu acabei de falar, né? Trocamos o polinômio de grau 1 por o polinômio de grau 2, certo? Então, a dica aqui é fazer o contrário, chamar de seno de x a f', que nos fornece que uma primitiva da seno, né, é menos cosseno. E daí chamar de g de x, x, porque daí a derivada fica 1. Então, se eu chamar de g de x, o x, aqui dentro, g' vai ficar 1. Beleza. Se eu chamar de f' seno, o f, que é uma primitiva do seno, é o menos cosseno. E olha só, ficou uma integral bem fácil de calcular aqui. Aqui fora não tem grande dificuldade, né? Porque vai aparecer o produto das duas mesmo. O problema que a gente tem que tomar cuidado é não complicar o novo integrando que vai aparecer na segunda parte da integração por partes, né? Segunda parte da integração por partes, porque uma parte da integração por partes é feita de forma imediata aqui. Quando eu escolho para chamar de f' o seno, então eu faço já de cabeça, ou eu faço automaticamente, ou imediatamente, eu tenho que proceder a busca e o encontro, né? Achar quem é uma primitiva para essa f'. Então, por isso que chama integração por partes. Ao determinar quem é f', automaticamente eu já tenho que saber quem é a f que lhe deu origem. E essa é a primeira parte da integração. A segunda parte da integração vai aparecer quando eu escrever essa formulazinha aqui. E aí, dentro desse sinalzinho de integração aqui, né, vai estar contida a segunda parte do trabalho. Então, a escolha de quem vai para a segunda parte aqui, e a escolha da primeira também, né, é fundamental para tornar as coisas mais simples para a gente. Beleza, então, com essa escolha agora, olha só, ficou muito mais fácil, né? Porque ficou cosseno de x vezes 1, o menos do cosseno saiu multiplicando aqui o outro menos que estava fora e virou mais, e a gente sabe que uma primitiva do cosseno é o seno, então a gente resolveu a nossa integral. Integral de x vezes seno de x é simplesmente seno de x menos x cosseno de x.
Pronto, então, fazendo a escolha certa, pode ser que a nossa fórmula se simplifique. Certo? E aqui é um comentário exatamente, né? Que eu acabei de falar. Por que que ela chama integração por partes? Então, quando eu vou integrar, quando eu escolho alguém para ser F', eu já tenho que saber quem é a F que lhe deu origem. Eu já tenho que saber uma primitiva para aquela que eu estou chamando de F'. Igual, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, integral de Ln de x vezes a tangente é menos 1 de x. Qualquer uma dessas aqui que eu escolho para ser F' de x, eu não sei achar uma primitiva. Se eu chamar Ln de x de F' de x, quem é a F? E se eu chamar tangente a menos 1 de x de F' de x, quem é a F? A gente não conhece as primitivas para essas funções, Ln e arco tangente, né? A gente sabe a derivada. A derivada do Ln a gente sabe, é 1 sobre x, e a derivada da tangente a gente sabe também é 1 sobre 1 é x2, não é isso? Mas primitivas para essas a gente não sabe ainda. Então, na hora que escolher, tem que pensar nisso. Quem que eu vou escolher para ser F de linha, para ser chamado de F', porque eu já tenho que saber quem é a F que lhe deu origem. Tá? Então, esses dois slides é exatamente o que eu acabei de dizer, né? Se eu escolher F' para ser Ln, eu não sei achar F. Embora, se eu chamar de G a outra, bom, derivar G eu sei, mas não sei achar uma primitiva para F', Ln. E mesma coisa se eu fizer trocado. Se eu chamar essa aqui de F', eu não sei uma primitiva, embora eu saiba uma derivada da G. Derivada da G. Se a G é Ln, eu sei a derivada dela. Mas não sei achar uma primitiva para arco tangente, por enquanto. Então, quer dizer, não é para todo produto de funções que a minha técnica de integração por partes serve. Tá? Beleza. Então, um comentário que já foi feito, né, é que essa técnica era usada com produtos de funções, quando eu integrando tem produtos de funções. Mas algumas vezes o produto está meio escondido. Por exemplo, calcule, né, usando a técnica de integração por partes, a integral do Ln de x. Não tem produto aqui. Bom, eu tenho que escolher alguém para chamar de F' e alguém para chamar de G. Claramente, se eu chamar toda Ln de x de F', não vai adiantar muito, né? Porque, como a gente acabou de comentar, uma vez que eu determinei quem é F', eu já tenho que saber de bate-pronto quem é a F, que é a primitiva dessa. Bom, se eu soubesse quem era a primitiva do Ln de bate-pronto, eu já teria resolvido o meu problema, né? Porque o meu problema é justamente achar uma primitiva para Ln. Certo? Então, não vai adiantar chamar a F' de Ln. Então, quem que eu vou chamar Então, eu vou chamar Ln de x eu vou chamar de G. E quem que vai sobrar para ser chamado de F'? Bom, ali só tinha um produto que é Ln de x pelo 1. Pela constante igual a 1. Então, eu vou chamar F' de 1. Bom, se eu chamar F' de 1, falta um igual aqui, né? Se eu chamar F' de 1, então a F fica igual a x. E se eu chamar a G de Ln, então a derivada da Ln a gente já sabe que é 1 sobre x. E daí, usando a fórmula da integração por partes, então, F', certo? Que é 1 vezes a G, que é Ln, que está aqui, certo? Vai ser igual a F vezes a G, então a F é a primitiva do 1, que é x, vezes a G, que é o Ln, menos a integral da F, que é 1, vezes a derivada do Ln. Olha que beleza. A derivada do Ln é 1 sobre x. Então, fica a integral de x que multiplica 1 sobre x, ou seja, a integral da função constante 1. Essa é fácil de fazer, certo? Então, a integral da função Ln é o que está aqui. X vezes Ln menos 1, menos x. Certo? A gente acabou de calcular a integral para a função Ln. Ok. Então, agora eu vou deixar como exercício para vocês usar a mesma tática, tá? Para calcular a integral da arctangente de x, certo? E mostrar que ela é isso que está aqui. Ok? Bom, aí depois
Vocês vão ter que resolver essa integral aqui, tá? E a dica é, para resolver essa integral que está aqui, você tem que fazer uma substituição. Mas, de qualquer jeito, com essa truque parecido, bem análogo ao que foi feito por LN, a gente consegue calcular uma primitiva para o arco tangente. Ok. Então, agora a gente tem, já que a gente calculou a integral para o Ln de x, a gente pode calcular uma integral um pouquinho mais complicada, que é a integral do Ln ao quadrado, certo? Basta chamar de f' de x o Ln e g de x o outro Ln. Então, o que está escrito ali é f' vezes g, né? Que é o Ln ao quadrado. E agora que a gente já conhece uma primitiva para o Ln, então se eu chamei de f' o Ln, o f a gente acabou de calcular ali atrás. O f é x que multiplica Ln menos 1, certo? E se eu chamei de g o Ln, a derivada é 1 sobre g. Então, a gente coloca na fórmula de novo e a gente tem essa expressão. Bom, essa é a fórmula que a gente está usando. Né? E aqui, f' e g são Ln, então aqui é Ln ao quadrado. E a gente fica com f vezes g, que é f é a primitiva do Ln, vezes a g, que é o próprio Ln. Aqui, de novo, a primitiva do Ln, vezes o g', que é a derivada do Ln. Certo? E daí, bom, esse pedaço aqui já está bom, né? Já está as funções que a gente quer, a gente precisa integrar isso que está aqui dentro. Então, esse x cancela com o x daqui, eu fico só com a integral de novo do Ln de x a menos 1. A gente sabe que o integral da soma é a soma das integrais, então essa integral aqui dessa diferença é a diferença das integrais, e a gente já sabe quem é a integral do Ln de x, foi calculado no slide anterior, é esse pedaço que está aqui. A integral do 1, a gente sabe, é o x, certo? E daí é só manipular algebricamente essas expressões para chegar a essa expressão aqui para uma primitiva para o quadrado da função Ln. Tá? E assim, já que você fez por Ln ao quadrado, você pode fazer por Ln ao cubo e assim sucessivamente. Então, a expressão para uma primitiva por Ln ao quadrado é essa aqui. Ok? Beleza. A notação de Leibniz ela pode ser interessante também nesse contexto de integração por partes. Tá? O Leibniz introduziu uma notação muito interessante. O Leibniz denota a derivada da função f em relação à variável libx por essa expressão do lado direito aqui da igualdade, df sobre dx, tá? Que não é uma fração, mas a gente vai ver que muitas vezes pode ser entendida como se fosse, tá? A notação do lado esquerdo aqui para a derivada é a notação de Newton. Então, quando a gente define, não vou me aprofundar aqui, mais para frente, durante o curso de matemática, vocês vão ter a oportunidade de deparar com a definição do diferencial de uma função, certo? Quando a gente define o diferencial da função f como sendo a derivada da função f vezes o dx, sem me aprofundar aqui em o que seria o dx, certo? Mas a gente pode pensar que é um incremento infinitesimal, uma coisinha, uma variação pequena do x. Quando a gente define o diferencial df dessa forma, então a notação de Leibniz nos permite entender que você pode passar o dx dividindo para o lado de lá e você continua com a igualdade. Quer dizer, é como se você pudesse dividir os dois lados por dx. Não é o que você faz, mas da igualdade que você tem aqui, a equivalência é óbvia. Se isso vale, ou melhor, se isso vale, certo? Na notação de Leibniz, também vale isso. E vice-versa. Valendo isso, a própria definição de diferencial nos leva a essa igualdade aqui. Então, a notação de Leibniz é muito útil, principalmente porque essa notação de derivada pode ser pensada, muitas vezes e será, e os físicos gostam muito de fazer isso. Essa notação de derivada pode ser trabalhada como se fosse um quociente. Um exemplo bem bonitinho, né, é a regra da cadeia.
Regra da cadeia, se eu tenho uma composta de duas funções, então a derivada dessa composta na notação de Newton é essa aqui, f' aplicada em g de x, vezes a derivada da de dentro, né, vezes a g'. Na notação de Leibniz, eu teria aqui a derivada da f em relação à variável livre x é a derivada da f em relação a g, a derivada da g em relação a x. Nessa notação, é como se o dg daqui pudesse ser cortado com o dg daqui, né? Pudesse ser entendido como uma fração e cancelados, e aí a gente tem a igualdade. Então, essa notação é bem conveniente, e a gente usa toda hora, e muita gente usa sem saber, quer dizer, a maioria das pessoas, né, usa sem saber exatamente os motivos por quê, e a gente aqui também vai ficar devendo uma explicação mais bem rigorosa para o curso onde vocês vão estudar formas diferenciais, tá? E o diferencial de uma função. Beleza, na notação de Leibniz, como é que fica a fórmula da integração por partes? A fórmula da integração por partes na notação de Leibniz fica assim, ó. Lembrando que o que eu vou chamar de du, o diferencial, né, sempre tem que vir junto com o dx, tá? E a derivada de uma função. Então, se eu chamar de du a f' da x dx, e chamar de v a função g, então a expressão que eu tenho aqui, se du se du dx é f' de x, então significa que o u é uma primitiva da f' de x. Significa que o u é a f de x. E se eu chamar de g, se eu chamar de v a g de x, isso significa que a derivada da v em relação a x é a derivada da g, é o que a gente chama de g'. E daí, usando a notação de Leibniz, né, essa expressão aqui é equivalente a dizer que o dv é g' de x dx. Então, substituindo isso tudo aqui na fórmula para a integração por partes, usando a notação de Newton, eu chego na notação de Leibniz. Opa, desculpa. Eu chego na notação de Leibniz, que é essa aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho isso aqui. Aqui, certo? F' de x dx, eu estou chamando de du. A g, eu estou chamando de f, ou de v, desculpa. Então, aqui fica g, que é v. E se eu chamei de f' de x dx du, é porque o u é a primitiva da f', quer dizer, o u é a própria f, certo? Então, o f que aparece aqui é a própria u. E aí, o v sendo o g de x, né? O dv dx é o g' de x dx. Então, essa formulazinha aqui, muitas vezes, ela é mais prática da gente guardar, né? Para a fórmula de integração por partes. Basta lembrar quem eu chamo de v e quem eu chamo de u, e carregar sempre aquele que eu chamar de du tem que vir com uma derivada de alguém e o dx junto, certo? Na hora que eu fizer a escolha para usar essa fórmula. A gente vai ver alguns exemplos agora. Ok. A integração por partes, ela também serve para a gente calcular integrais definidas. Então, vou fazer um exemplo aqui. Eu falei que a gente ia tratar primeiro o caso das indefinidas e depois, ao final, a gente ia trabalhar com as definidas. Então, agora é um exemplo de uma integral definida. Então, eu vou integrar essa função aqui, ó, x sobre e elevado a 2x. Como é que eu integro isso? Integral de 0 até 1. Então, tem dois caminhos, certo? O primeiro caminho, eu calculo a integral indefinida, ou seja, acho uma primitiva para essa, e depois avalio de 0 até 1. É isso que eu vou fazer primeiro. Então, eu vou calcular uma integral indefinida dessa aqui. Então, eu tenho que fazer uma escolha, vou chamar de u, vou chamar de x, e vou chamar de dv 1 sobre e elevado a 2x vezes dx, ou seja, dv é e elevado a menos 2x dx.
Bom, se o dv é isso, quer dizer que dv sobre dx é e elevado a menos 2x. Então, v é uma primitiva para e elevado a menos 2x. E daí, só pensando um pouquinho, lembrando da derivada da função exponencial, se dv dx é elevado a menos 2x, uma primitiva, que vai ser a minha v, é exatamente e elevado a menos 2x, dividido por menos 2, certo? Porque quando eu derivo essa aqui, dá exatamente essa aqui. E se eu chamei u de x, é porque du dx é 1, ou seja, du é igual a dx. Pensando aqui no diferencial como, né? Como se eu pudesse manipular de forma numa fração. Se du dx é 1, então é porque du é igual a dx. Multiplica os dois lados por dx. A gente vai poder fazer isso todo o tempo, tá? Beleza, então aqui eu tenho a fórmula de integração na notação de Leibniz. E aqui eu tenho u, que era x, dv, que é 1 sobre e elevado a 2x dx, né? Então fica u, que é esse cara aqui, e o v que a gente integrou ali atrás, o v é menos e elevado a menos 2x sobre 2. Menos, e dentro da integral fica v, v que de novo é esse pedaço que está aqui, certo? E o du é 1, né? Desculpa, o du é 1 vezes dx, ou seja, o du é o dx. Por isso da importância do du, aquele que tem a letrinha D, sempre acompanhar o outro que tem a letrinha D, né? Porque daí dentro da integração na nova variável vai aparecer certinho quem a gente quer. O dx indicando aqui a variável em relação à qual eu estou integrando. Tá bom? Então aí eu só ponho esse menos para o lado de fora, esse meio também saiu aqui para o lado de fora, e a gente chegou nessa expressão aqui para a integração. Note que agora ainda preciso fazer a integração desse pedaço, mas isso é uma integração fácil, né? É elevado a menos 2x, a gente já inclusive integrou na parte anterior, é a mesma que está ali, né? Então, de novo, sai um menos 2 multiplicando. E aqui, então, devia ser menos, né? Quando eu achar uma primitiva de e menos 2x, se eu colocar aqui e menos 2x, desce um menos 2, né? Multiplicando. Então, aqui devia ser menos, certo? Devia ser menos. Mas olha só, eu achei uma primitiva para a função que eu queria. Essa é a primitiva encontrada, certo? Agora, já que eu tenho uma primitiva, então eu avalio ela de 0 até 1, porque eu queria, lembra? Eu queria calcular a integral definida. Integral definida de 0 até 1. A resposta para uma integral definida tem que ser um número, certo? Então, é aquela notação lá do começo, do teorema fundamental do cálculo. A integral definida é uma integral indefinida, uma primitiva avaliada aqui de 0 até 1, certo? Avalia no extremo superior, no extremo inferior, subtrai nessa ordem. Bom, se o resultado, se essa integral indefinida foi calculada no slide anterior, eu coloco ele aqui dentro, certo? E avalio de 0 até 1. É isso? E, bom, substituo 1 aqui no lugar do x, o 1 aqui no lugar do x, quando eu colocar 0 também, subtrai aqui do 0, certo? Vai dar essa expressão aqui, fazendo as contas tudo bonitinho, eu vou chegar nessa expressão aqui, que você já deve estar pensando que provavelmente está errado, porque aqui tem um sinal de menos, que eu corrigi no slide passado, né? E aqui não está corrigido, certo? Eu vou deixar como exercício para vocês corrigirem esse sinal de menos todinho aqui, tá? E levar a conta certinha com o sinal de menos, para eu não fazer isso agora e não correr o risco de confundir mais do que ajudar, tá bom? Mas o importante é que achado uma primitiva da minha função, eu simplesmente avalio ela no 1 e no 0 e subtraio um do outro nessa ordem.
do 1 e do 0. Ok? Outra forma de proceder é o seguinte, é usar já a fórmula para integração por partes já adaptada para a integral definida. Que é qual? A fórmula para a integral por partes adaptada para a integral definida é essa que está aqui, ó. Bom, aqui tem a integral definida, então isso já sei que é a integral indefinida avaliada de A até B, certo? E para a integral indefinida, usando a integração por partes, eu tenho essa expressão que está aqui. Deixa eu juntar esse pedaço aqui. Essa expressão que está aqui, então, tudo que está aqui dentro representa uma integral indefinida, usando a integração por partes, e aí, uma vez que eu achei essa integral indefinida, eu avalio de A até B, certo? Então, tem que tomar cuidado, porque ao avaliar essa soma aqui de A até B, eu avalio esse produto de A até B, e aí aparece esse termo aqui, que vai ser justamente o produto avaliado em B, U de B vezes V de B, menos o produto avaliado em A, U de A menos V de A. Então, essa avaliação aqui é o que está aparecendo aqui, certo? E daí, a primitiva para V de U também tem que ser avaliada de A até B. Mas uma primitiva avaliada de A até B é simplesmente a integral definida da própria função, certo? Então, essa fórmula aqui é, assim, a fórmula para a integral por partes, já adaptada para uma integral definida. Tá bom? Isso dá um número como resposta. Então, a gente faz isso de novo, tudo aqui. Vou deixar como exercício para vocês, principalmente para corrigir aquele errinho que está feito. Mas eu faço de novo o mesmo caso, usando agora a fórmula para integral por partes, já adaptada para o caso da integral definida. Fiz as mesmas escolhas aqui de U e de dv, tá? Fiz as mesmas contas, só que agora aqui eu já pego as funções U e V e a integral definida aqui e já avalio ela toda aqui de 0 até 1, e depois a integral definida aqui também avaliada de 0 até 1. Não é necessário dizer que tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Então aqui provavelmente vocês também vão ter que corrigir aquele sinalzinho de menos que eu errei lá atrás. No primeiro passo lá, mas o resultado tem que ser igual ao obtido da primeira maneira de abordar essa questão. Ok? Então tá. Então beleza. Então vamos agora para um outro caso para mostrar o seguinte, não é só porque tem um produto envolvido que essa técnica de integração por partes vai funcionar bem, tá? Então olha aqui o exemplo. X que multiplica 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1. Então, se eu chamar, por exemplo, de f' esse pedaço, e de g, o x que está multiplicando em cima, bom, a gente já sabe, f', né, é uma coisa esquisita aqui, mas a gente relembra facilmente que é uma primitiva dessa função. Primitiva da função 1 sobre 1 mais x2 é a tangente a menos 1, certo? E com essa escolha da g aqui, eu tenho que a g' é 1. Então, achei uma primitiva para f, achei a g', vou lá na fórmula e substituo essa fórmula aqui de novo, né? E eu chego nessa expressão aqui, tá? E dentro da segunda parte de integração que eu tenho que fazer agora, o que aparece? Aparece a tangente a menos 1 de x, certo? A tangente a menos 1 de x que eu deixei como exercício para vocês calcularem lá atrás, no slide 5 ou 6 aí para trás. Então, olha só, supondo que você fez aquele exercício que está certo, vou substituir a fórmula aqui para tangente a menos 1 de x. Quando eu substituo a fórmula, ó, o exemplo 6,2i, né, que dava essa fórmulazinha aqui, deixei como exercício para vocês fazerem o cálculo da tangente a menos 1 de x. Quando eu substituo essa fórmula aqui na expressão do slide anterior, eu fico com isso aqui, ó. Eu fico com esse pedaço, menos essa integral da tangente a menos 1. Quando eu substituo a expressão para a integral da tangente a menos 1, eu fico com essa expressão toda em azul aqui, e observa que esse pedaço cancela com o que está aqui dentro, e aqui no final fica, de novo, a integral de x dividido por 1 mais x ao quadrado.
Pô, mas essa era justamente a integral que a gente queria calcular. Então, tá certíssimo. Isso aqui é igual a ele próprio, né? Qualquer coisa é igual a si mesmo. Tá certo. Isso mostra que a gente não errou em nenhuma continha durante o processo. Mas também significa que não serviu para nada usar a técnica de integração por partes aqui. Certo? Então, qual é a dica aqui? Então, não adiantou nada o que a gente fez. Dica. Tentem, na integração ali daquele exercício, fazer a substituição, chamar t de 1 mais x ao quadrado. E daí as coisas vão funcionar, vai ser possível calcular a integração assim. Então, quer dizer, não é só porque tem um produto de funções que a integração por partes funciona. Ok? Outra coisa, que às vezes é necessário a gente usar mais de uma vez a técnica de integração por partes. Por exemplo, e esse exemplo aqui é clássico, sempre cai em prova, sempre tem esse exercício. Integração de e elevado a 3x vezes seno de 5x. Então, eu vou chamar de f' e elevado a 3x. Se eu chamar de f' e elevado a 3x, então é fácil achar quem é uma primitiva para essa. É e elevado a 3x sobre 3, né? Porque quando eu derivo exponencial, o da ela própria e a derivada do expoente, que é 3. E se eu chamar de g a seno de 5x, então a g' também é fácil calcular. É cosseno de 5x vezes a derivada do que está dentro do argumento aqui. Então fica 5 cosseno de x. Então, se eu usar essas expressões agora e substituir na expressão para integração por partes, certo? De novo, essa fórmula aqui, né? Eu vou chegar aqui na f vezes a g menos a f de novo vezes a g'. Deixa eu ver, será que eu errei de novo? Eu chamei a f' de e elevado a 3x. Então, a f é elevado a 3x sobre 3. Eu chamei de g', a g é seno, então a g' é 5 cosseno, tá? Então, a f é elevado a 3x. Desculpa, a f é elevado a 3x sobre 3. Isso, então aqui tinha que ter um 3 aqui dentro, né? Certo? Errei de novo aqui, vamos tentar consertar isso aqui. Vai dar um f aqui, ó. Isso. Então, ficou a f vezes a g, menos a g', que é esse 5 cosseno de 5x, vezes a f. Tirei o 5 para fora, ficou essa integral aqui. Então, esse 3 também vai sair. Ok. Então, agora é o seguinte, ó. Bom, agora eu tenho que, na segunda parte da minha integração, eu tenho que calcular essa integral aqui. Esse 3 pode sair aqui e ficar embaixo do 5, tá? Ou seja, de novo, eu tenho que integrar alguma coisa do tipo exponencial vezes cosseno. Ou seja, exponencial vezes uma trigonométrica. Certo? Que é a integração que eu chamei de J aqui. Opa. Ah, desculpa. Que é a integração que eu chamei de K aqui. Tá? Deixa eu só roubar aquele 3 ali e colocar ele aqui junto. Tem um 3 multiplicando aqui. Ah, isso é 5. Certo? Essa é a integral que a gente quer calcular. E agora, a gente fez um pedaço dela, e na segunda parte da integração apareceu essa daqui. Ok? Então, eu vou integrar essa daqui agora. Bom, vou integrar como? Vou usar de novo integração por partes, porque era uma integral do mesmo tipo. Vou usar de novo integração por partes. Então, o que que eu fiz? Tá. Só reescrever a expressão para J aqui, ó. Deixa eu só salvar esse 5/3 e colocar lá para ficar bonitinho.
A J que eu quero calcular é essa expressão aqui que já está bonitinha, certo? E elevado a 3x sobre 3 vezes seno 5x, menos 5/3 da integral K, que é quem eu preciso calcular agora, que é essa integral aqui, que é do mesmo tipo que a integral anterior. Então, eu vou usar de novo a integração por partes para esse pedaço aqui, tá? Se eu uso de novo a integração por partes para esse pedaço, vou chamar de f' o cosseno, e agora eu vou chamar o g de e elevado a 3x. Se o f' é o cosseno de 5x, a primitiva dessa f' é seno de 5x dividido por 5. E se eu chamei de g essa exponencial, então a g' dá 3 vezes a e elevado a 3x. Quando eu substituo aqui na fórmula para integração por partes, então fica de novo, fica aqui, ó, a minha f agora, a minha f vezes a g, certo? Menos a integral da f, que está aqui, vezes a g', que é esse pedaço. Ok? Então, fica essa fórmula aqui para a integral que eu chamei de k agora, né? Quer dizer, só não é a k porque tem uma constante multiplicando. Olha o k, quem era aqui, ó. O k é... Deixa eu passar esse k para baixo. Ah, não, eu deixei a constante multiplicativa para o lado de fora. Eu chamei de k essa integral aqui. Certo? E acabei de achar uma expressão para ela aqui. Ok? Quando eu substituo essa expressão, então, aqui na relação que envolve a j e a k, eu chego a essa expressão aqui, ó. A integral que eu queria calcular, que eu chamei de j, certo? Ela é esse pedaço que já está limpinho. Opa, que eu chamei de k. E aqui, em vez de 5, era 5/3, né? 5/3 de k. Então, deixa eu corrigir direitinho. Então, esse pedaço aqui, eu copiei aqui, bonitinho, certo? E o menos 5/3 de k, vem aqui multiplicar a expressão que eu acabei de achar para k. A minha função, a minha integral k, eu achei como sendo essa expressão aqui. Certo? Então, quando eu faço... exatamente. Quando eu faço essa simplificação aqui, ó, vou até passar isso para o lado de baixo para ficar tudo junto. Eu faço essa simplificação aqui, ó. O que que sobra? É 3x sobre 3 vezes seno de 5x. Quando multiplicado por esse primeiro cara aqui, multiplicado pelos 5/3 que está aqui, eles se cancelam. E aí fica só o quê? Fica esse sinalzinho de menos aqui, que multiplica esse sinalzinho de menos aqui. Esse 5 daqui cancela com esse 5 daqui. E vai me dar o quê? Vai me dar exatamente 1/3 dessa integral aqui. Certo? É o que eu escrevi aqui, ó. Esse pedaço cancela com este. E fica simplesmente a própria integral j que eu tinha no começo. Ou seja, a j, que era isso, certo? Cancelou esse pedaço com esse e ficou a própria j de novo. Tem mais um errinho aqui que eu estou vendo, né? Oh, você achou o errinho também? 1/3 aí nessa integral. Então, tem um errinho aqui. Vamos ver de onde veio esse 3 aqui também tem que cancelar com esse pedaço. Claramente esse pedaço aqui, né? Cancela com esse, certo? Porque o 5 cancela com esse 5 daqui, e esse 1/3 cancela por lá. Beleza. Quando eu multiplico esse 5 aqui, cancela também. Então, está faltando aqui nessa expressão um 3 multiplicando. Tá faltando um 3 aqui. Vamos ver de onde veio, de onde eu esqueci esse 3. Daqui, né? Certo? Eu esqueci esse 3 aqui. Então,
aquele 3 cancela com o de lá também, e eu fico com uma expressão que é simplesmente J igual a J, né? Que é a expressão que eu tinha, de novo, igual a ela própria, o que não é nenhuma mentira, mas não serve para a gente resolver o problema. Certo? Não serve para a gente resolver o problema. Mas mostra que a gente não... Tá vendo? Que a gente não cometeu nenhum erro, né? Na verdade, eu tinha cometido um erro ali, mas achei a tempo. Mas quando a gente chega numa coisa desse jeito, a gente tá certo de que não cometeu nenhum erro. Mas tudo bem, não vamos desistir, não. Vamos voltar lá no cálculo da nossa K. E em vez de tomar o F' como cosseno e a G... O F' como cosseno de 5x e a G como é 3x, vamos tomar essa ordem de substituição, tá? Vou chamar de F' é 3x. Então, a primitiva dela vai ser, de novo, é a 3x sobre 3. Vou chamar de G o cosseno de 5x. O que me dá para G' menos 5, que multiplica o seno de 5x. Certo? E agora... vamos lá na fórmula de novo, certo? Eu tinha aqui a expressão que eu quero... Desculpa. Quem é... Eu estou voltando, olha só. Eu vou fazer de novo a segunda parte da substituição. Vamos recapitular aqui as coisas, olha só. Vamos voltar lá. Peço um pouquinho de calma, porque esse exercício é muito bom, mas ele é complicado. Eu quero integrar essa daqui, certo? Essa é a função que eu quero integrar. Então, eu faço uma primeira substituição, ok? E eu chego a essa expressão aqui, tá? E aí eu preciso calcular essa segunda integração. Essa aqui eu chamei de K. Quando eu faço a escolha seguinte para essa K, a K está aqui, ó. Quando eu faço a escolha seguinte para integrar a K por partes, eu faço essa escolha aqui para integrar a K por partes, quer ver, ó? Essa escolha aqui para integrar a K por partes, e substituo na expressão para calcular a J, eu chego na expressão que J é igual a J, como a gente acabou de ver. Então, eu vou fazer o seguinte, no cálculo da K, em vez de escolher o F' como sendo cosseno e o G como sendo E3x, eu vou trocar. Eu vou escolher o F' como sendo E3x e o G como sendo cosseno de 5x. No cálculo da integral K, tá? No cálculo da integral K, que depois eu vou substituir nessa expressão aqui, certo? Então, eu estou mudando a escolha que eu fiz na substituição da K, porque aquela escolha que eu fiz não me levou a lugar nenhum. Então, eu vou calcular essa K de novo, fazendo a escolha diferente para as opções. Então, é o que eu falei. Agora, eu vou escolher F' como E3x e a G como cosseno. Então, aí uma primitiva para F' dá essa, E3x sobre 3, e a derivada da G dá menos 5 seno. E aí eu vou substituir isso no cálculo da K. A minha função K é essa aqui, ó. Certo? Então, como eu escolhi agora essa aqui como sendo F', na expressão para F aparece a primitiva dela, que está aqui. Então, a primitiva dessa vezes a G, menos a integral da F, desculpa, aqui ficou F' vezes G, né? F' vezes G. Então, aqui dentro da integral da segunda parte vai ficar F vezes a G'. Certo? Então, a integral da K dá essa expressão que aparece aqui embaixo. Tá? Vou tirar esse menos 5/3 que aparece aqui também para fora da integração. Vou reescrever a expressão para K bonitinha aqui, ó. A expressão para K está aqui dentro. Então, a minha integral, a integral que a gente queria calcular inicialmente, que era essa, certo? Certo? Que eu chamei de J. E J era esse pedaço menos 5, desculpa, eu chamei de menos 5 vezes K.
ela agora ficou igual a essa expressão toda aqui. Ah, na verdade, é 5/3, né? Foi aqui aquela correção que eu fiz, certo? 5/3 que vai virar ali, né? Deixa eu colocar aqui os 5/3. Ctrl V. 5/3 de cá. Então, esses 5/3 vêm para cá. Ok. Então, 5/3 que multiplica isso aqui tudo. Ok. Que é essa expressão para cá que a gente obteve. Certo? Beleza. Então, a J, ela é agora esse pedaço aqui, certo? Os 5/3 que aparece aqui atrás, ó. Cadê? Peraí, fui para o lado errado. Ué. Tá, voltei aqui, troquei a ordem das coisas, ficou isso. Então, fiz a substituição, calculei a K, certo. Aí volto na fórmula para G, né? Para J, desculpa, e a J fica 5/3 vezes a K. É isso? Então, fica esse pedaço 5/3 vezes isso. Quando fica 5/3 vezes esse 3 aqui, então fica 5/9, certo? E o outro pedaço aqui, ó, vai ficar -5, que multiplica esse -5, vai ficar mais 25/9. Então, o terço de baixo que eu tinha esquecido, né? Vai aparecer aqui como 9 aqui, né? 9. Deixa eu ver. Isso, e aqui aparece de novo uns 5/3. Ok. 5/3. Certo? E olha só, a expressão que aparece aqui multiplicado pelo 25/9, que é essa expressão... Espera aí, fui para o lado errado de novo. A expressão que aparece aqui vezes os 5/9, ó, a menos dessas constantes multiplicativas, é exatamente a função que a gente queria integrar, que era e elevado a 3x vezes seno de 5x, que é a j. Então, esse -5 que multiplica esse -5 aqui, que dá 25, e esse 3 que multiplica esse 3 aqui, que dá 9, 25/9, estão multiplicando aqui a própria função j, que é essa aqui, ó. Certo? Então, quando eu coloco em evidência essas constantes e identifico isso, fica uma expressão aqui, multiplicado por 25/9 do j. Vamos só ver se esse menos está certo ou se é um mais, que devia ser ali. É um mais, é um menos, né? Porque, olha só, tem esse menos aqui de fora, e tem esse menos aqui de fora que cancela com esse menos daqui. Certo? Então, tem 3 sinais de menos e fica menos 25/9 da própria integral que eu queria calcular. Então, olha o que eu vou fazer. Vou passar esse pedaço todo para o primeiro membro, somar esse 25j. Então, vai ficar 25/9 de j somado ao j é igual, vou voltar aqui para vocês verem, né? Esse menos 25/9 passei para o lado de cá, vou somar com esse, e isso tudo vai dar essa expressão aqui. Então, fica j mais 25/9 de j, que dá o que isso? Dá, se eu colocar 9 aqui, então aqui fica 9 mais 25, fica 34, né? 34/9 de j é igual à expressão para o lado direito aqui.
certo? Ou seja, se eu passar dividindo o lado de cá por 34 nonos, então vai sobrar um 3 aqui em cima, né? Porque o 9 cancela com esse 3, fica o 9 lá em cima, e aqui fica 34. Certo? E calculei a expressão para o J que eu queria, que era essa que eu queria. Ou seja, a expressão é 3 vezes isso, tudo dividido por 34. É a expressão para a integral que a gente queria calcular. Então, a gente fez 2 vezes a integração por partes e, dependendo do jeito que você faz a escolha da segunda integração por partes, a gente volta na equação original. Foi aquilo que eu quis mostrar primeiro. A gente volta na equação original. Então, a gente acaba mostrando que J é igual a J, que não serve para nada, mas é uma verdade. Mas se eu fizer a escolha da segunda integração por partes de forma inteligente, que foi o que a gente fez aqui na segunda vez, então aí acaba aparecendo nessa segunda integração, de novo a função que eu quero calcular, agora multiplicada por uma constante, e daí eu uso esse truque de passar tudo para o mesmo lado, colocar em evidência, e depois dividir pela constante multiplicativa que aparece. E aí eu acho uma expressão para J. Tá? Isso vai ocorrer sempre, sempre, sempre que aparecer esse tipo de integração. Exponencial vezes seno. Certo? Guardem isso que é um truque e é 90% de chance de cair na prova uma integral desse tipo aqui. Inclusive, é hora de perguntar, então, se alguém não entendeu alguma parte, ficou um pouquinho confuso, porque eu errei em umas continhas ali atrás, mas isso não afetou a argumentação lógica das coisas, não, tá? O objetivo foi alcançado de qualquer jeito, se aparece uma constante multiplicativa, vezes a própria função que a gente queria calcular, de novo, quando você faz a segunda integração por partes. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu posso rever esse exemplo com mais calma. Não? Então, vamos em frente. Certo. Outra observação que a gente faz, né, é que na fórmula da integração por partes, não existe privilégio entre f e a g, né? É o produto de duas funções, então tanto faz você escrever f vezes g como g vezes f, e daí usar f' vezes g e no outro lado vai ficar g' vezes f, ou trocar a ordem dessas duas parcelas e pegar aqui como g' vezes f, e lá fica f' vezes g. Tanto faz. Certo? Então, assim, por exemplo, se eu tiver a integral de x vezes cosseno de x, essa pode ser calculada usando aquela fórmula 4 de integração. Posso fazer, por exemplo, chamar g de x e a f' de cosseno, certo? Ou chamar a f de x e g' de cosseno e usar a outra fórmula. Tanto faz passar esse cara para o lado de cá e passar esse cara para o lado de lá. Dá na mesma quem eu vou chamar de f' e de g, tá? Tanto faz. Só não acho que seria uma boa ideia aqui, né? Eu chamar essa aqui é a fórmula 4, tá? Essa aqui é a fórmula 4. Então, o que eu estou falando é o seguinte, eu posso usar essa fórmula 4 e chamar o g de x e a f' de cosseno, que então fica aqui, por exemplo, a integral de x vezes cosseno. Não, aqui fica a integral. Desculpa, então essa aqui não é a fórmula 4. Na verdade, eu acho que essa fórmula 4... Me permita uma coisinha, vou voltar lá atrás para ver. Acho que aqui não é número 4, não, deve ser 1 e 2. Eu vou voltar lá no início para ver quem é a F. Vamos ver aqui. Aqui, ó. A 1 e a 2. A 1 é que envolve F' e G. A 1 é F' e G, certo? Então, vamos voltar um pouquinho ali. Opa. Opa.
Isso foi o que eu acabei de fazer, né? Isso. Aqui, a fórmula 1. Usando F' e G. E a fórmula 2. A fórmula 2 é essa que está escrita aqui, ó, que envolve F e G'. Então, se eu chamar o F de x e o G' de cosseno, eu tenho a integral de x vezes cosseno. Posso usar essa aqui nessa integração, né? Aí aqui dentro vai ficar a derivada da F, que é 1, e a primitiva da G', que é primitiva do cosseno, que é seno, tá? Então, eu posso usar essa fórmula chamando f de x e g' de cosseno, ou posso usar outra fórmula que troca f', que começa com f' e g, né? Trocando quem eu chamo de g e f', tá? Tanto faz, não altera em nada. A única coisa que não vai ser uma boa escolha aqui é eu usar essa fórmula que está aqui, que é a fórmula 2, né? E chamar de G' o x. Porque se eu chamar o G' de x, a gente já fez esse exemplo lá atrás, né? Quando eu chamar o G' de x, o pedaço que vai aparecer aqui para g vai ser x² sobre 2. E eu troquei uma expressão que envolvia x e cosseno por uma coisa que vai envolver um polinômio de grau 2 agora, vezes um seno. Então, a escolha vai ficar pior, tá? Se eu fizer esse tipo de escolha. Mas, do jeito que eu coloquei aqui, né, isolar esse pedaço para o lado de lá, ou isolar esse pedaço, como está escrito aqui, fazendo a escolha certa das funções, não tem problema nenhum, tanto a f quanto a g, né, o produto de dois fatores é comutativo, escrever f vezes g e g vezes f é exatamente a mesma coisa, tá? Aí eu deixei essa observação aqui, mas até já dei a resposta, né? Não é uma boa ideia fazer essa escolha aqui, porque na segunda integração, na segunda parte, né, que aparece na integração, você teria trocado o x por um x² sobre 2, né? Se você escolheu a derivada como sendo x, isso não é uma boa ideia, que você vai aumentar o grau da função que vai aparecer na segunda integração das duas partes da integração, certo? Ok, finalmente aqui, mais um exemplo para mostrar que, às vezes, essa técnica de integração, do mesmo jeito que a gente argumentou por exemplo, do ln, lembra? ln, depois a gente calculou ln de x², podia calcular ln ao cubo, ln à quarta, e assim sucessivamente, repetindo, achando uma forma de recorrência para essas integrais. Aqui a gente pode fazer esse tipo de coisa também, ó. Se eu tiver um polinômio x elevado a n vezes exponencial, eu consigo chegar numa fórmula para ele que depende de uma integral, agora com um polinômio de 1 grau a menos. Certo? Monômio x elevado à potência n aqui, e agora diminuiu uma potência. Certo? É só escolher o x, ou u, como sendo x elevado a n, escolher o dv como sendo e elevado a x dx, né? Usar a fórmula para integração por partes, aí fica aqui u vezes v menos v du, certo? E no du, então, o polinômio que tinha potência n, grau n, né, do polinômio, caiu 1 grau, certo? E aí você, se você já fez, né, para o caso de um grau menor, você consegue fazer para o grau seguinte. Então, estou, inclusive, deixando esse exercício aqui para vocês tentarem demonstrar usando a indução matemática, tá? Um exercício referente à aula da professora Ana Cristina ou do SEMI, tá? Então, vocês vão ver várias vezes aparecem umas regras de recorrência que se baseiam na integração por partes. Bom, aqui eu só apliquei, né? Só apliquei a fórmula, aquela escolha do U e o DV que eu fiz no slide anterior, e a gente chega diretamente a essa fórmula, tá? Então, exercício, calcule essa integral aqui, né?
x elevado a 5 vezes e elevado a x. Quer dizer, vocês já estão vendo que vocês vão ter que calcular várias vezes, né? Porque quando aplica essa fórmula uma vez, vai chegar no x elevado a 4, depois aplica de novo, x elevado a 3, x elevado a 2, até chegar numa coisa que você conheça. Certo? Mas é uma regra de recorrência. Se você souber para uma potência, você consegue calcular para a potência seguinte. E, meus queridos, era isso que eu tinha para dizer hoje. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, se pronuncie, por favor. Opa. Tem alguém aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Para mim, tranquilo, Marcelo. Então, eu vou encerrar a gravação. Obrigado a todos. Encerra, peraí. Ok?